Muito boa noite, cheguei na sua casa, às 20 horas em ponto, como havíamos combinado. Estou com a expectativa lá em cima. Quando você está entrando, vamos ver essa canção linda? O meu lar é o céu. Pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Não mais tristeza, não mais temor, a Ana foi a primeira que entrou, seja bem-vinda, Ana. Tá me ouvindo direitinho? Ele vai. Vou aproveitar que você está entrando, vou mandar para os amigos aqui que estão online. Deixa eu ver aqui. Você podia fazer o mesmo, hein? Vou mandar aqui pro pessoal que está online. Vou convidar todo mundo para a live. Chama todo mundo para a live. Vamos lá. Mandei para 5 já, ó. Vamos lá. Vai ser poderoso. Pois eu sei e espera. A Aline também entrou aqui, seja bem-vinda, Aline. Já mandei para 10 preciosas. Preciosos também são bem-vindos. Manda para alguém aí, manda. Chama todo mundo para a live. Quem estiver pronto com ele. Marcinha, que saudade, Marcinha. Manda beijo pra mim, Marcinha. Meu marido entrou aqui. Deus é bom. Pedrinho entrou aqui também. Chama todo mundo pra live. Você mandou pra quantas pessoas? Fala comigo aqui. Pra quantas pessoas você já mandou essa live? Vai no aviãozinho, nessa setinha. E manda pra geral. Muita saudade, Marcinha. Eita, preciosa, entrou aqui também. Euria Faia. Seja bem-vinda, preciosa. Convida alguém pra live. Convida aí no mínimo aí 5 pessoas. Vai lá, vou te dar esse tempinho. Então manda, Marcinha, manda mesmo. Vamos lá. Tu és Senhor. Vai ser poderoso. Chamou? Eita glória, Deus é bom demais. Digno tu és de receber. Érica Magalhães, tudo bem, gata? Saudade de você, lindona. Tudo bem? Fala comigo. E já vai enviando para alguém. Você que está entrando aí, já manda para alguém essa live. Hi, Góis, seja bem-vinda, preciosa. Já vai entrando, já vai mandando para alguém. Vamos encher essa live de pessoas para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Por esse grande chamamento desse último tempo. Eu creio que Deus chamou você e a mim. A gente vai aprender isso hoje. Amém? Deixa eu dar uma baixadinha aqui, vamos começar. Vou honrar vocês que já estão aqui. E a expectativa está onde? Lá em cima. Deus é muito fiel, né? Deus é muito bom. Estou muito feliz mesmo, por você já estar aqui comigo. É uma alegria enorme para mim ter vocês aqui nesse tempo precioso, nessa primeira live. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Coloquei o microfoninho aqui. Tá me ouvindo direitinho? Nítido. Então, assim, tô com o meu coração muito alegre nesse primeiro momento dessa nova série que o Senhor colocou no meu coração. Você que me acompanha aqui sabe que eu não faço live por fazer. Eu faço guiada pelo Espírito Santo.
E enquanto eu estava lendo esse livro, veio muito forte no meu coração, Vanessa, faça série de lives voltada para livros que impactaram a sua vida. E eu vou começar com esse livro poderoso aqui, ó. Que eu queria aqui para te mostrar. Se você ainda não leu, corra. Depois eu posso deixar o link para você comprar. Eu comprei o meu lá em Campina Grande, quando eu fui lá, mas vende no Verbo Shop e eles entregam na sua casa. Esse livro é poderoso e todo cristão precisa ter a Bíblia. Vou falar a verdade, hein? A Bíblia de cabeceira e esse livro aqui. Porque esse livro aqui é um manual de instruções para nós mantermos a nossa saúde mental nesses últimos tempos, porque não está nada fácil. Se não estivermos renovando a nossa mentalidade com a palavra e com livros inspirados pelo Espírito Santo, porque o Rick Renner, ele é um grande homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, um autor contemporâneo cheio da palavra, cheio de sabedoria, sabe? É um autor que você lê e você não precisa degustar, comer das maravilhas desse maná que ele nos oferece. Eu brinco, né? Comendo peixe. Sabe como é que é comendo peixe? Que você tem que ficar tirando as espinhas? Não, esse aqui é um filé, sabe? Um filé gostoso que você pode comer assim, sabe? É doutrina mesmo do céu. Você pode confiar. Tem alguns livros por aí que você tem que ter muito cuidado. Mas isso aqui é filé. Você pode comer à vontade. Então, assim, eu vou deixar o link para você adquirir esse livro, porque você precisa ter esse livro. Você precisa ter esse livro, tá? Então tá aqui. Guia de sobrevivência dos últimos dias. Vou deixar ele aqui do meu lado, tá? E eu acredito, gente, piamente, que essa série, ela não vai ser apenas uma resenha, um resumo desse livro, né? Eu já terminei ele e eu creio que não vai ser apenas uma degustação, mas vai ser um tempo mesmo de reflexão, vai ser um tempo de despertamento espiritual e crescimento, porque a gente sabe que a gente está vivendo aí dias muito, muito intensos, né? Principalmente nas nossas emoções, espiritualmente também e até socialmente, né? E eu sinto que Deus, ele tem de fato levantado pessoas para permanecerem firmes como rocha nesse tempo, nessa geração. Sabe, pessoas lúcidas, pessoas cheias de esperança para permanecerem fiéis nesse tempo que não vai ser fácil. As coisas não vão melhorar. Mas para nós que somos igreja triunfante, fazemos parte dessa igreja triunfante, nós podemos dizer que para nós só vai melhorar. Então, antes da gente começar, de fato, Michel tá aqui! Que legal, Michel! Já manda para bastante pessoas essa live aí, viu? Manda pra galera lá da sua igreja, bota no grupo. Amém? Que vai ser poderoso o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Deixa eu só apagar aqui, desligar, porque senão... Vou deixar aqui baixinho. Acho que não atrapalha, não. Eu gosto muito dessa canção da Emily. Cauane! Tudo bem, Cauane? Seja muito bem-vinda! Então, antes da gente começar, de fato, a gente já começou, mas a gente entrar mesmo no assunto do livro, eu quero pedir mais uma vez para que você que está entrando, compartilhe essa live com alguém, por favor. Tem uma enxurrada de pessoas entrando aí, graças a Deus. E aí você vai me contando aqui nos comentários de onde você está assistindo essa live, de onde você é. Algumas pessoas aqui eu conheço, outras eu não conheço ainda. Me fala aqui de onde você é, que igreja que você é. Porque durante toda a live, eu quero que você participe comigo. Porque eu quero ouvir você também. Inclusive, no final da live, a gente vai ouvir uma preciosa, que vai trazer um grande testemunho pra gente rapidamente. Que tem a ver com o contexto que a gente vai esmiuçar hoje aqui, tá? Não vai ser uma live pesada, vai ser uma conversa, tá? Sincera, mas também muito profunda e cheia da nossa bendita esperança. Qual é a nossa bendita esperança? Que em breve seremos arrebatados. Teremos os nossos corpos glorificados. Encontraremos com o Senhor nos ares.
e viveremos eternamente com Ele. Não voltaremos na segunda vinda. A igreja volta para reinar com Cristo nessa terra. Aleluia! Isso é um assunto profundo, escatologia eu amo. Eu fico, Michel sabe, né? Eu fico assim, entusiasmada com essa matéria, porque é a nossa bendita esperança. É o que precisa nos mover nesse tempo mal, é saber que em breve, sabe, quando eu acordo de manhã, eu olho o céu aqui, na minha janela, eu falo, Senhor, será que é hoje? Será que é hoje, Senhor? Sabe? Então a gente precisa estar nessa expectativa que o Rei em breve virá nos buscar. E está muito, muito, muito perto dele vir nos buscar. Então, nós vamos hoje falar sobre o primeiro capítulo desse livro, que é o tema Peguei, está com você. Você anseia por esse dia? Glória a Deus, muita gente ansiando por esse dia. Isso aí, gente. É isso mesmo. O coração tem que ferver por esse dia, né? E eu creio que Deus te levantou para esse tempo. Então, qual é o primeiro capítulo, Vanessa? Anota aí, você que gosta de anotar. Peguei, está com você. E só pelo título, né, gente, a gente dá para perceber que existe aí uma responsabilidade espiritual sendo entregue para mim e para você, para nós que nascemos nessa geração. E a pergunta que fica é, será que nós estamos entendendo em que tempo, em que momento nós estamos vivendo? Será que estamos de fato preparados? Eu digo assim, preparados emocionalmente, preparados espiritualmente para esses últimos dias? E mais, será que estamos de fato fortalecidos, sabe, enraigados em Cristo, ou andamos distraídos? Como eu falei no início para você, não é uma live para trazer peso, mas para trazer, despertamento, conscientização, principalmente para mim. Então, assim, vamos fazer nessa live, vamos fazer dessa live uma autoanálise, uma introspecção, sabe, do que de fato eu tenho feito nesse tempo para ser um contribuinte de anunciar as boas novas e entender que eu fui criado e nascido nesse tempo para um propósito específico. E eu não posso andar distraído, eu não posso andar desperto. Então, essa metáfora que o Rick Renner vai usar de pega-pega, né? É muito interessante porque ele começa o capítulo contando sobre uma brincadeira de criança. Quem lembra aqui do pega-pega, né? A gente brincava muito disso no meu prédio. Quando uma pessoa era tocada, quem pegava dizia, epa, tá com você. Lembra disso? Ou seja, agora era a vez daquela pessoa, meter o pé. Por quê? Agora a responsabilidade, ela tinha o quê? Mudado de mão. E aí ele vai usar, né, dessa tipologia, dessa imagem, para dizer algo muito forte para mim e para você. Nós somos a geração que recebeu, anota isso. Se você está anotando, anota isso. Nós somos a geração que recebeu a responsabilidade desse tempo. Sabe por quê, gente? Durante séculos, outras gerações que vieram antes de nós, eles viveram muitos desafios. Outros homens e mulheres de Deus, eles tiveram que sustentar a sua fé, sabe? Negar os seus prazeres. Muitos deles tiveram que morrer por causa disso, né? Outros irmãos nossos, eles enfrentaram muitas perseguições, né? Enfrentaram guerras, crises, esfriamento espiritual. Mas agora, nesse tempo, diga, chegou a nossa vez. E aí ele diz, está com você. Está com você. Olha só que interessante essa analogia que o Rick Renner vai fazer. Está com você. E aí, gente, o que acontece? Deus é muito poderoso, Deus é muito lindo, né? Porque esse capítulo, assim como todos os outros, né? Todos os outros capítulos também mexeram comigo, mas esse foi muito forte também. Porque eu comecei a perceber
que Deus, ele de fato não errou em nos colocar nessa geração, mesmo com tantas crises, mesmo com tanta ansiedade, mesmo com tanta confusão, né? Com tanta frieza espiritual que a gente tem visto por aí, Deus decidiu que nós nasceríamos agora. E Rick Renner, ele vai falar sobre isso no livro. Gente, isso foi muito impactante para mim. Sabe, de você parecer que ele estava falando comigo. Parecia, só faltava ele falar meu nome. Vanessa, você entende que você nasceu nessa geração? Não foi à toa. Porque será que você nasceu de fato nessa geração? Na geração dos, ele fala, dos últimos dias. Não foi à toa, você não caiu aqui de paraquedas. Mas existe um propósito pelo qual você nasceu nesse tempo, nessa geração. Exatamente, Cauane. Chegou a nossa vez. E perceber que Deus não errou em nos colocar de fato nessa geração, porque Ele conta com a gente para sermos braço dele nessa terra nesses últimos tempos. Então, gente, isso é muito poderoso, isso traz um senso de autorresponsabilidade, isso traz um senso de propósito, isso significa também que existe graça, uma graça especial para esse tempo, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Existe uma força sobrenatural nesse tempo. Existe uma direção para esse tempo. Nós não fomos chamados para sobreviver assustados. Na verdade, a gente não foi nem chamado para sobreviver. A gente foi chamado para viver e permanecer firmes no propósito pelo qual nós fomos designados. Então, escreve aí no chat para mim, escreve aí. Você sente que Deus está despertando você para algo maior nesses dias? Eu quero ver alguns comentários aqui. Jéssica está dizendo, Deus é fiel e verdadeiro. Cauane falou, chegou a nossa vez. Meu Deus do céu, que poderoso. É um senso de autorresponsabilização de fato. Eu quero ver que você entende de fato isso, né? Então, o autor, ele vai falar, você vai perceber quando você lê o livro, ele vai esmiuçando 2 Timóteo, capítulo 3. Depois você leia todo o capítulo, tá? Porque Rick Renner, ele vai trazer uma explicação, gente, muito interessante. Porque a expressão usada nesses primeiros capítulos que Rick Renner traz, e quem é leitor desse autor maravilhoso sabe que ele gosta muito de esmiuçar os originais, né? A gente sabe que a Bíblia foi escrita, claro que a gente não foi escrita no português, ela foi escrita no grego, antigo grego koiné na época de Jesus, hebraico, aramaico, e ele gosta muito de esmiuçar algumas palavras. Isso é muito interessante porque isso abre um leque de possibilidades para você entender de fato aquele contexto, né? E ele é muito sábio ao fazer isso, né? Um grande mestre. Então, isso é muito característica do mestre, né? Trazer os originais. E essa expressão usada nesses primeiros versículos do capítulo 3 de 2 Timóteo, ela fala de fato no extremo fim, no encerramento dessa era. E ele usa essa expressão que eu gosto muito, que me impactou muito. Nós estamos vivendo nos últimos dos últimos dias. E aí, quando a gente olha para o mundo hoje, né? Eu lembro que quando eu era criança, que quando se falava sobre eventos escatológicos, né? Sobre os eventos do final dos tempos, era uma coisa assim, meio que vaga, meio que longe. Nossa, mas será que isso vai acontecer? Filhos contra pais, pais contra filhos, os homens se tornariam egocêntricos, amantes de si mesmos. Será que isso vai acontecer? Porque a gente não vê isso acontecer tanto assim. Isso há 30 anos atrás. Agora, hoje, não há esforço nenhum. Quando a gente olha para falar sobre escatologia, que eu digo, para falar sobre os eventos do fim dos tempos, desses últimos dos últimos dias. Porque é só você olhar para o lado, você vê o quão é vivo, o quanto é nítido que Jesus está
às portas do arrebatamento. Tá muito unido. Eu não é, gente? O que vocês acham sobre isso? Eu tenho certeza disso. Então, a expressão que ele usa aqui, no original, ele esmiuça isso pra gente, a Márcia está dizendo, podemos ver nitidamente os últimos dias. Então, a expressão que ele usa é exatamente isso, é muito forte, é o extremo fim. É o encerramento dessa era dos últimos dias. E quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê exatamente isso. As pessoas estão o quê, gente? As pessoas estão emocionalmente cansadas, as pessoas estão, né? A gente chama aí um termo que a gente conhece agora, que é infoxicação, né? Um termo virtual, que é o quê? Uma gama, uma sobrecarga de informações muito grande que nós recebemos o tempo todo por conta da internet. Isso acaba trazendo aquela pessoa que não tem um filtro. Ela acaba trazendo uma confusão de identidade, é ou não é? Né? Isso acaba trazendo uma frieza emocional. Isso acaba trazendo também, nós temos visto isso, né? Relacionamentos rasos. Não se existe mais uma amizade sólida baseada na confiança no amor. Enquanto eu percebo que você pode me dar alguma coisa, eu sou teu amigo. Quando eu percebo que você não pode mais me dar nada, eu não quero mais ser teu amigo. Então, relacionamentos rasos. E com isso, a gente tem uma gama de resultado de muita ansiedade, de muita depressão. As pessoas estão desesperançadas, pessoas perdidas espiritualmente. Perdidas, quando eu digo perdidas espiritualmente, é porque não sabem, não entendem a identidade que tem em Cristo Jesus. Gente, isso é muito perigoso, você não saber quem Deus é e quem você é nele. Sabe? Isso traz esse peso espiritual. E o mais impressionante de tudo é que ele fala isso no livro, né? As coisas estão muito, muito aceleradas. Muito aceleradas. É como não, gente? O tempo tá correndo. Tá ou não tá, gente? Tá. Então, talvez você esteja aqui hoje sobrecarregado. Talvez você entrou aqui nessa live, você possa estar cansado. Talvez você esteja emocionalmente sobrecarregado. Talvez você olhe para o mundo e você pensa assim, meu Deus, como é que eu posso permanecer como é que eu posso ver propósito na minha vida nesse tempo tão difícil? Mas esse capítulo, ele me lembra assim, algo muito poderoso. Deus, ele já sabia como seriam esses dias. Nada pegou Deus de surpresa. E se ele nos escolheu, preste atenção nisso, se ele te escolheu, se ele me escolheu para nascer exatamente nesse tempo, agora, então ele também liberou uma capacidade, já falei, é uma graça sobre a sua vida, sobre a minha vida nesse tempo. Sabe, uma capacidade do alto, uma capacidade espiritual para a gente atravessar esse tempo. Meu irmão, minha irmã, você não nasceu, guarda isso no seu coração, na tábua do seu coração, você não nasceu por acidente. Você nasceu com propósito para essa geração. Amém? Jéssica está falando, Deus está voltando, temos que aprender cada vez mais de Deus e entender que Deus é o melhor caminho. É verdade, minha irmã, é verdade. E uma coisa também que eu pontuei aqui, muita coisa boa nesse capítulo. Gente, só esse capítulo é muito rico. Pelo amor de Deus, vocês têm que comprar e ler esse livro. Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu percebi muito nesse capítulo é um alerta, porque o problema dos últimos dias não é apenas o caos que jaz no mundo. O maior perigo, isso me trouxe muito despertamento espiritual. O maior perigo desse tempo é a distração espiritual, sabe? É viver tão acelerado, é viver tão ocupado, tão cansado, tão anestesiado emocionalmente, que é possível sim, gente, se a gente deixar, sabe? Não renovar a nossa mentalidade com a palavra de Deus, a gente corre esse risco. A gente corre esse risco
de viver tão sobrecarregado nesses últimos tempos, tão anestesiado emocionalmente, que a pessoa ela acaba perdendo, sabe, a sensibilidade espiritual. Às vezes a gente continua indo na igreja, a gente continua postando os versículos, a gente continua vivendo, sabe, normalmente. Mas por dentro, a gente tá frio. A gente tem uma boa casca. Mas por dentro, a gente tá gelado. A gente tá desconectado, a gente tá sem profundidade. E Deus quer chamar. Ele, na verdade, ele está convocando. Isso aqui hoje é uma convocação. Para mim e para você. Sabe? De um povo desses últimos tempos, dessa última colheita. Um povo que precisa sair dessa camada de superficialidade. Nós precisamos sair desse lugar onde a distração tenta nos colocar, que é um lugar de superficialidade. Mas ele quer que nós mergulhemos na profundidade de quem ele é. Porque quando a gente decide mergulhar na profundidade de quem ele é, ele vai se revelando para nós. Então eu digo, meu irmão, minha irmã, não há mais tempo da gente perder com distrações. A gente não pode mais. Eu tô falando pra você sair do mundo, pra você parar sabe, de fazer as coisas que você gosta. Não é isso, mas o que tem sido prioridade na minha vida e na sua vida? E eu chamo você a essa reflexão, o que o autor fala. Ele chama a gente a essa reflexão. E como eu falei, essa live não quero que seja um peso, mas quero que seja um despertamento para que a gente mude a rota. Para que Vanessa mude a rota. Que você faça essa autoanálise e você também mude essa rota. E ele faz algumas perguntas, ele fala, coloque o seu nome, sabe? Dê nome, faça uma introspecção de fato, sabe? Tenha autoliderança, não pense no outro, pense em você. E ele pergunta, como é que está a sua vida com Deus de verdade? E eu botei, Vanessa, como é que está a sua vida com Deus de verdade? Vanessa, você ainda sente fome espiritual? Vanessa, você ainda consegue ouvir Deus, discernir a voz de Deus? Porque para a gente discernir a voz de Deus, para a gente ter familiaridade com a voz de Deus, a gente precisa afunilar comunicação. E isso resulta em um relacionamento. Por exemplo, para eu discernir a voz do meu marido, são anos de relacionamento. Anos escutando, me familiarizando com a voz dele. Eu consigo agora discernir a voz do meu marido sem ele precisar falar. É Ivan. Não, se ele liga para mim de algum número desconhecido, eu já sei que é ele. Quando ele fala, Vanessa, fala, eu já sei que é ele. Por quê? Eu afunilei o relacionamento através da comunicação. E eu consigo discernir a voz. Olha só que profundo isso, né? Então, é o que ele traz, esse entendimento. Vanessa, você consegue discernir a minha voz? Você ainda separa tempo de oração, Vanessa, ou você faz quando dá? Quando você tem aquele tempinho antes de dormir, 5 minutinhos, Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoa o dia de amanhã, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Então, assim, a gente precisa tirar a nossa mente desse lugar que tá cheio de ruído. Ele fala isso no livro, né? A sua mente está cheia de ruído, você precisa tirar, trazer cativa a sua mente à obediência de Cristo. Ei, eu não vou fazer o que eu tô com vontade de fazer. Eu vou fazer porque eu preciso fazer. Eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso ter um tempo a sós com o Senhor, sabe? E me livrar das distrações, sabe? No mundo há muitas vozes. Paulo vai dizer isso em Romanos. No mundo há muitas vozes. E para que voz nós temos emprestado os nossos ouvidos nesse tempo? Então, uma reflexão para mim e para você. Nós não podemos mais, nesse tempo, estarmos adormecidos. Deus quer nos despertar. Porque, mais uma vez, eu e você nascemos nesse tempo com propósito divino. Qual propósito divino? Fazer com que as pessoas que estão caminhando para o inferno mudem a rota. Meu Deus, que responsabilidade.
Naquele grande dia, a gente vai entregar essas vidas ao Senhor. Fazer a diferença nessa geração. Então, ele traz nesse livro, nesse capítulo, peguei está com você, essa palavra de esperança. E aí ele fala assim, existe uma boa notícia. Deus ainda está despertando pessoas. O que ele está fazendo com a gente hoje aqui nessa live? Ele está nos despertando. Ele está falando, Vanessa, acorda para o seu propósito. De novo, você nasceu nos últimos dos últimos tempos para cumprir um propósito. Acorda, Vanessa, desperta para esse tempo. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio a caos, mesmo em dias tão escuros, Deus continua levantando homens e mulheres como um grande exército, sabe? Cheio de discernimento, cheio de equilíbrio emocional e o que é principal, cheio da presença do Espírito Santo. Então, ele traz aqui alguns pontos práticos que eu queria trazer para você, se você quiser anotar, tá? É muito poderoso. Ele termina esse capítulo, o capítulo 1, trazendo esses tópicos para a gente poder analisar, pensar e colocar em prática. E ele fala sobre esses pontos práticos. Ele fala, então, como permanecer firme nesses últimos dias? E aí eu anotei algumas coisas baseadas nesse capítulo. A primeira coisa que ele fundamenta para nós vivermos, né, permanecermos firmes nesses últimos tempos, a primeira coisa é, não perca a sua intimidade com Deus. Gente, a correria, ela não pode mais. Pensa, a gente não tem mais tempo. A correria, ela não pode mais roubar essa essência. Roubar esse tempo de crescimento com Deus. Roubar esse afunilamento do nosso relacionamento entre nós e Deus. Não dá mais. Esse negócio de eu não tenho tempo para parar e orar, isso não é mais desculpa. Se você acorda 6 horas para trabalhar, acorde 5 horas da manhã para estar a sós com o Senhor, no mínimo 1 hora. Então, assim, não tem mais desculpa nesses últimos... Você foi chamado para esse tempo. Não tem mais desculpa. Então, primeiro, não perca a sua intimidade com Deus. Afunile o seu relacionamento com Deus. 2, aprenda a silenciar o excesso. Como eu falei para vocês, existem várias vozes no mundo. Qual é a voz que de fato merece acesso à sua mente? A voz da palavra. Renovação da sua mente é algo prioritário, é algo necessário, não dá para negociar. Nós precisamos renovar a nossa mente todo o tempo, porque nós somos influenciados por esse mundo mal a todo tempo. E essas influências vêm de fatores externos. E nós precisamos filtrar o que nós temos recebido. E o filtro precisa ser a palavra de Deus. Então, cuidado com as vozes que estão tendo acesso à sua mentalidade. 3, permaneça emocionalmente saudável. Cuide da sua alma. Isso também é muito espiritual, renovação da mente. Cuide da sua alma, sabe? Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Se alimente bem, beba bastante água, durma. Porque para você cumprir o propósito nesse tempo que Deus te chamou, você precisa de um corpo saudável. Você é um ser espiritual, esse é de fato quem você é por dentro, o cerne de quem você é. O âmago é o ser espiritual, mas você vive no mundo que é físico. E se nós que somos seres espirituais vivemos num mundo que é físico, nós precisamos, para cumprir o propósito, de um corpo. Então, se a gente não cuida do nosso corpo com carinho, se a gente intoxica o nosso corpo ao invés de alimentá-lo, a gente não pode esquecer que o nosso corpo também é uma máquina, ele precisa estar em movimento, porque senão ele vai parar, ele vai enferrujar. Então, se você não cuida do seu corpo, a sua alma e o seu espírito vão ser atacados por isso. Se você não cuida do seu espírito, olha só como é que é uma via de mão dupla. Se você não cuida do seu espírito, sua alma pode ser
intoxicada, seu corpo pode ser atacado, né? E se você também não cuida da sua alma através da renovação mental, seu espírito pode ser apagado. Por isso que a Bíblia diz, ei, não apagueis o espírito. Isso porque significa que ele pode ser apagado em algum momento. O que apaga o espírito? A falta de renovação mental. A falta de usar o filtro, sabe? Nas influências que eu recebo do mundo externo para dentro. Outra coisa que ele fala no livro é escolha profundidade. Não viva apenas de frases prontas. Busque presença. Né? O que a gente está falando, busque a palavra. Busque crescer espiritualmente. Ele fala muito sobre isso. Não há mais tempo, essa geração do arrebatamento, não há mais tempo para meninice. Não há mais tempo para besterol, para ficar pensando a quem sobre pessoas. Não, pense as coisas do alto. Ei, tenha sua mente voltada para as coisas do alto. Não permita que Satanás coloque mentalidades malignas na sua mente. Quando ele começar, você já, sabe, repreende. Não, eu vou trazer a minha mentalidade para pensar o que Cristo pensa. O que Cristo pensa? Filipenses 4:8. Tá lá, classificação do que nós precisamos pensar. Nossos pensamentos precisam ser saudáveis. Nossos pensamentos precisam ser puros. Nossos pensamentos precisam ser alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz. E ele fala outro ponto também. Não caminhe sozinho. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de aconselhamento e pessoas saudáveis perto da gente. A gente precisa um dos outros, porque a unção que você carrega, eu não carrego. Então eu recebo da sua vida. E a unção que eu carrego, você não carrega. Então a gente divide. Então congregar é para a gente de fato experimentar e tocar nas unções que cada um flui. Então se eu não estou congregando, se eu não estou, sabe, no corpo, porque não existe, gente, não existe. Você já viu uma... Se você vê, sai correndo, né? Só aquela mão da família Adams, né? O membro do corpo sai por aí andando sozinho? Não, eu não faço parte do corpo, não. Só lá na família Adams, porque o corpo de Cristo, ele precisa ser visto em unidade. Ele precisa ser visto junto. E há uma mentira do inferno depois da Covid, né? De que congregar online é legal. Não é, gente. Isso não é bíblico. Se você não cumpre princípio, cuidado, você está abrindo porta para Satanás, tá? Me ame, mas eu tô falando a verdade. Se você não cumpre princípio, que é congregar, que é estar junto e misturado com seu irmão, você está quebrando princípio. Então, queridos, não caminhe sozinho. E aí, ele fala que ele acha muito interessante quando nós entendemos que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu ainda falo assim. Não, ele diz isso no livro. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que estão disponíveis, que estão abertas à mudança, sabe? Que estão abertas àquilo que o Espírito Santo está sinalizando. Vanessa, muda isso. Vanessa, muda aquilo. Não, Espírito Santo, é isso que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Então, ele não está procurando pessoas perfeitas, mas ele está procurando pessoas que estão disponíveis. Pessoas que dizem, Senhor, eu quero permanecer firme nesse tempo em que o Senhor fez com que eu nascesse. Então, o que nós aprendemos hoje através desse primeiro capítulo, né? Que nós esmiuçamos aí, que é o Peguei está com você. Que nós estamos vivendo dias intensos, que Deus já havia nos alertado sobre isso. Nós somos a geração que temos essa responsabilização, ou seja, nós somos a geração desse tempo do fim, e Deus conta com a gente para trazermos o maior número de pessoas possíveis para o nosso lado, para que caminhe para a salvação. Nós temos um ministério glorioso, que é o ministério da reconciliação, que é a habilidade
de reconectarmos o homem que está morto para as coisas de Deus, para que ele viva em novidade de vida. Nós fazemos essa ponte, isso é ministério da reconciliação. Então, nós fomos gerados nesse tempo, ele fala. Então, para a gente cumprir isso que ele nos comissionou, nós não podemos viver o quê? Distraídos espiritualmente. Nós precisamos permanecer firmes, com a nossa mentalidade renovada, firmes e conscientes, sensíveis à voz de Deus. E acima de tudo, gente, ele vai dizer, Deus, ele não perdeu o governo da nossa vida. Mesmo em meio a esse caos, ele continua. Se você deu o controle da sua vida para ele, ele está no controle da sua vida. Porque, deixa eu te falar, Deus não está no controle desse mundo, tá? Não, tá? Isso é um jargão que a gente escuta, mas Deus não está no controle desse mundo. O que eu tô falando? Quando Adão, ele pecou, depois você confere isso lá em Mateus 4 e Lucas 4, na tentação de Jesus. Quando Satanás tentou Eva, através da serpente, sugestionou Eva, ela caiu juntamente com Adão, eles pecaram, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva, eles entregaram, de fato, as chaves do governo do mundo para quem? Para Satanás. Por isso que quando Jesus é levado para o alto do pináculo da tentação, Satanás oferece todo mundo para ele e fala, se você se ajoelhar, se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Eu falava assim, mas como que o diabo, quando eu não entendia, né? Como que o diabo está oferecendo os reinos desse mundo para Deus, né? Ali na pessoa de Jesus, se ele é o dono, Deus é o dono de tudo. O Filho de Deus é o dono de tudo. Ele estava oferecendo o que foi dado a ele. E quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram as chaves, chaves significa governo do mundo para Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia chama Satanás de o príncipe deste século. Então, quem está no controle desse mundo não é Deus. O que, Vanessa, está falando? Não é Deus, é Satanás. E Deus age dentro dos trâmites legais. Se Deus deu o governo do mundo para Adão, Adão decidiu dar para Satanás, nós colhemos, né, por causa dos nossos primeiros pais, colhemos esse pecado. Toda a humanidade trouxe esse pecado em si. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nós que somos a igreja triunfante, já fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo Jesus, em quem temos a remissão de todos os nossos pecados. Entende isso? E com a igreja, Satanás não tira farinha. O mundo jaz no maligno, mas nós não somos desse mundo. Fazemos parte da igreja que triunfa sobre todo o poder das trevas. Aleluia! Embaixo dos nossos pés estão todas as potestades, doenças, enfermidades. Jesus já nos colocou à destra de Deus, reinando juntamente com Cristo. Se Cristo é a cabeça do corpo da igreja, nós formatamos o corpo. Estamos assentados aonde? À direita de Deus. Embaixo dos nossos pés estão todos esse império satânico, né? Esse mundo que jaz no maligno. Então, Deus não está no controle desse mundo, porque se Deus estivesse no controle desse mundo, com certeza esse mundo não estaria como está. É ou não é? Não, Deus está no governo. Existe uma diferença muito grande. O que você está falando, Vanessa? Você que é pai e mãe, você dita as regras na sua casa. Eu tenho um filho de 18 anos. Eu falo, Enzo, é assim, as regras aqui de casa são assim, 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 assim. Quando o Enzo sai da porta para fora, quem me garante que Enzo está me obedecendo? Eu tenho visão de raio laser para acompanhar Enzo aonde ele for? Telepatia? Não tenho. Então, eu estou no governo da vida de Enzo, eu e meu esposo, porque nós ditamos as regras do nosso lar. Mas a partir do momento que Enzo sai da porta para fora, quem está no controle da vida de Enzo? Porque existe um sistema chamado livre, completa a frase, arbítrio. Nós ditamos as regras.
Enzo faz se ele quiser. Então, o mundo jaz no maligno porque as pessoas, infelizmente, cegas por Satanás, ainda estão caminhando, né? Infelizmente, por esse resquício do pecado dos primeiros pais da humanidade, até elas encontrarem e saberem, por isso Deus chamou a mim e a você para fazer esse despertamento, para elas saberem que existe uma redenção já pronta para elas. E nós somos responsáveis por trazer esse homem que está caminhando, essa mulher, para o inferno, de volta ao Éden. Entende isso? Então, quando eu digo que Deus não está no controle desse mundo, é porque não está. Ele está no governo do mundo. Agora, ele dotou o homem de um livre-arbítrio. Existe um plano de redenção pronto? Existe. O homem entra se ele quiser. Deus não vai obrigar o homem a aceitar. Até porque isso não seria adoração genuína. Isso seria um monte de robô. E nós não fomos criados como robôs, né? Deus deu o livre-arbítrio ao homem de se voltar para Deus de forma voluntária. Ele ouve falar sobre a redenção, ele aceita se ele quiser. Se ele não quiser, ele não aceita. E Deus respeita, isso faz parte do caráter de Deus. Deus limitou ele mesmo. Entende isso? Deus não faz a humanidade de marionete. Não, nós não somos marionete. Eu vim para o Senhor porque eu quis. Você está no Senhor porque você quis. Isso é verdadeira adoração, né? Porque seria uma verdadeira, uma adoração falsa, né? Se Deus tivesse um monte de boneco, não, você vai vir para mim porque eu quero que você venha. Isso é doença. E o nosso Deus não é assim. Você precisa se voltar para Ele de forma voluntária. Então, por que eu fiz esse apanhado todo? Até passei da hora. Porque o mundo jaz no maligno, Deus não está no controle desse mundo. Quem está no controle desse mundo é Satanás, porque Adão deu essa legalidade para Satanás. Mas nós que somos a igreja triunfante, estamos acima deste mundo caído. Então, minha irmã, para terminar essa live de hoje, eu digo, peguei, está com você. Está comigo e com você. A responsabilidade, sabe? De nos voltarmos para a palavra, de nos alimentarmos da palavra. E o resultado disso, teremos uma saúde mental fortalecida, teremos um espírito forte, teremos um corpo saudável com responsabilização. Então, Deus tem chamado a mim e a você de forma integrativa. Louve ao meu nome com tudo que você tem. Seu espírito, cuidando do seu espírito, sabe, com a palavra me fugiu agora, com práticas espirituais, né, que é ler a palavra, que é estar em oração. Eu tenho começado um movimento santo aí, depois é você que me acompanha aqui no Instagram, eu vou te convidar, de oração. Eu tenho me despertado muito nesse tempo. Eu vivi um despertamento de 1 ano para cá, um sacode do Espírito Santo. Minha filha, ou você muda, sabe? Mas o Espírito Santo... Acorda, Vanessa, acorda. Eu preciso te usar para esse tempo. Você não nasceu nesse tempo à toa. Tem um propósito. Então, assim, ele falou muito comigo, cuidado com as distrações, cuidado com o que você tem emprestado a sua mente. Emprestei muito a minha mente para Satanás, muito, um tempo atrás. Mas graças a Deus por pessoas que, sabe, que o Espírito Santo me aliançou, que me sacudiram, sabe? Vamos lá, acorda, eu tô aqui para te ajudar. Conserta isso, acerta isso. E graças a Deus, sabe, que eu alinhei a minha visão, aquilo que deu, o propósito pelo qual eu fui chamada. E eu falei, Senhor, não quero mais ficar distraída com pensamentos que não glorificam o teu nome, com atitudes que não glorificam o teu nome. Eu não quero viver mais de casca, não quero viver de aparência. Eu quero viver de profundidade. E eu creio que Deus tem chamado a mim e a você para esse tempo, onde a gente não vai mais negociar. Não tem mais tempo. Jesus está às portas. Como eu falei no início da live, é só você olhar ao redor.
O Michel tá falando, não acaba não, mas eu tenho que acabar. Vou deixar um gostinho de quero mais pra você. Tá aqui na próxima terça-feira, tá? A Márcia dizendo, aprendizado maravilhoso, glória a Deus. A Zane tá aqui. Então, eu creio que esse tempo, Deus tem nos despertado. E em breve, você que me segue aqui no Instagram, eu vou te falar esse projeto que o Senhor tem colocado no meu coração. Essa semana eu vou te falar. Olha aqui meus stories que eu vou te falar o que é. Porque já tem uma equipe de mulheres comigo nesse tempo. E eu sei que é uma rede que vai crescer. É uma rede que vai crescer de pessoas que não vão mais negociar. Sabe? Está, de fato, em oração, em busca, em consagração, fazendo uma autoanálise. Nós precisamos fazer essa autoanálise, gente, de tempos em tempo. O que eu ainda tenho feito? O que eu ainda tenho pensado? Que atitudes eu tenho ainda tomado que desagradam o Espírito Santo? A gente precisa fazer essa autoanálise todo dia. Será que ainda tem inveja no meu coração? Será que ainda tem pensamentos contra meu irmão? Será que ainda tem coisas que eu como e intoxico meu corpo e isso não glorifica o nome do Senhor? Existem tantas coisas na vida da gente, tantas áreas que a gente pode, de fato, parar e fazer uma introspecção, fazer uma autoanálise e ter senso de autorresponsabilização. Não é culpa do outro, é culpa minha. Eu faço porque eu quero. Eu tenho a noção, o Espírito Santo ele nunca deixa a gente enganado. A gente cai no buraco que a gente quer, porque a gente não é obediente. Então, eu quero encerrar essa live de hoje falando essa palavra para você. Obediência é tudo. Obedeça ao Espírito Santo. Esteja atento às sinalizações do Espírito Santo. Esteja atento para discernir a voz do Espírito, o que ele fala, as instruções que ele traz para você. Porque da mesma forma, do outro lado, Satanás também não vai deixar de ser diabo. Cuidado, cuidado. Você que nasceu nesse tempo, foi escolhido com propósito para esse tempo, cuidado. Lembra que eu te falei das distrações. Mas o diabo vai colocar... Ele age, ele vem pelas beiradas, né, gente? Ele fala muito isso nesse livro. Ele vem pelas beiradas. Ele lança uma sugestão na sua mente. E se você deixar, daqui a pouco aquilo está se alastrando. Aquilo se torna senhor da sua vida. Então, assim, vem um pensamento que não está alinhado com o que Efésios 4:8 diz. Que lá, eu já te falei que lá tem a classificação de como devem ser os nossos pensamentos. Você precisa expelir na hora. E manter a sua mente saudável. Manter a sua mente, de fato, sabe, voltada ao Espírito Santo. Não a Satanás. Porque é fácil de você discernir. É uma voz que veio para te matar, para te roubar, para destruir a sua vida, destruir a sua família. Óbvio que Deus não tem nada a ver com isso. Então você já repreende, porque, preste atenção, estou terminando. Você precisa ter muito cuidado com os seus pensamentos. O Espírito Santo tem falado, Vanessa, toma muito cuidado com os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos vão gerar sentimentos. Uma vez que cai no coração, querido, é um passo para virar um comportamento, virar uma ação. Então, cuide dos seus pensamentos. Regue os seus pensamentos com a palavra todo dia. De novo, o diabo não vai deixar de ser diabo, ele vai sempre sugestionar, porque é assim que ele trabalha. E você que precisa tomar um posicionamento de não alimentar pensamentos nocivos. É você que tem que fazer isso. Quem fecha a porta é você. Deus não vai descer do céu para fazer para você. Ele vai fazer, vai te dar força. O Espírito Santo ele é teu ajudador. Ele não vai fazer por você. Ele vai te ajudar, vai te orientar, vai te falar. Vanessa, segue por aqui. Não seja displicente, obedeça na hora. O Espírito Santo falou, obedeça na hora. Ele te deu o comando, faça na hora. Ei, peguei, está com você. A responsabilidade desse tempo de estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Para quê? Para transbordar na vida de outras pessoas. Amém, gente? Você foi edificado? Fala comigo aqui. A Zane está falando, é verdade. Precisamos vigiar a nossa mente. A nossa mente é o carro-chefe, tá? A nossa mente é o carro-chefe. E você aí que está aqui comigo, você é um grande potencial nas mãos do Senhor. Não deixe o diabo dizer ao contrário, ok? Vou deixar o link para você, tá?
tá? Nos meus stories, para você comprar esse livro, para você ir me acompanhando aqui, né? É interessante não só ficar aqui no resumo, mas você ter o conteúdo desse livro, que é poderoso demais. E semana que vem, qual é o capítulo 2 que a gente vai esmiuçar? Por que Deus chama os últimos dias de tempos difíceis? Por que será? Gente, vai ser um tempo poderoso. São 10 capítulos, 10 encontros, hein? Quem tá com expectativa aí? Vai ser muito poderoso. Nós não seremos mais os mesmos. Não adianta. Porque todas as vezes que estamos expostos à palavra, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Você foi edificado? Muito edificada. A Aline tá falando, a Zane tá falando que eu vou encomendar. É muito poderoso. Deixa eu ler os comentários aqui. Michel, não acaba não. Eu vou ter que acabar, porque eu estou ouvindo a vigília, eu gosto de falar. Pastora Sandra, sua linda, Deus te abençoe. Ele tá botando aqui, Deus te abençoe também, minha linda. Fala 1 e 2 de novo. Você fala os tópicos. A Eiria, acho que é Eirial Faia. Você tá falando aqui, fala do primeiro e do segundo tópico que eu falei? É isso? Fala comigo, eu vou falar para você aqui. Primeiro e o segundo tópico que a gente falou aqui. O primeiro tópico é... Deixa eu voltar aqui. Que a gente falou da classificação, né? Lá no finalzinho. Primeiro é não perca a sua intimidade com Deus. A correria não pode roubar a sua essência. E 2, aprenda a silenciar o excesso. Aprenda a silenciar o excesso. Nem toda voz merece acesso à sua mente. É isso, né? Carlos, Miguel... Cauane disse, precisamos nos aprofundar mais. Cauane falou verdade, temos que ser atalaias, vigilantes. Isso aí. Aline, sim, eu creio que nós somos a geração do fim. Eu também creio. Márcia falou, a palavra de Deus está se cumprindo. Jéssica falou, Deus está voltando, temos que aprender cada vez mais de Deus e entender que Deus é o melhor caminho. A gente precisa ser porta-voz dessa verdade. Gente, muita gente entrou aqui. Que legal, hein? Lourdes. Amém. Vejo nos sonhos que eu estou tendo. Aline, você tá aí? Aline? Gente, lembra que eu falei pra você? Já ia terminar a live rapidinho, gente. Eu preciso que a Aline entre. Você pode entrar aí rapidinho, Aline? Cadê você? Porque a Aline vai contar um sonho que ela teve, gente. Acho que foi na sexta-feira passada. Engraçado, né? Muita conexão de Deus. Muita conexão. Porque acho que a Aline teve esse sonho antes de eu falar com ela que ia começar as lives sobre esse assunto específico. E ela me contou um sonho, gente. Que sonho foi esse? Muito poderoso. Muito despertador mesmo. Aline, você tá aí? Aline Bessa, que aí eu vou te chamar para você compartilhar esse sonho com a gente. Aline, você tá aqui? Deixa eu botar lá embaixo, ver se ela... Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo te mandar o convite, Aline. Você entra para contar? Pode ser? A gente tinha combinado isso esquecendo, viu, Aline? Peraí, não posso esquecer, gente. Não posso esquecer. É muito... Não foi apenas um sonho, foi uma revelação mesmo. Muito poderosa. Muito poderosa mesmo. Inclusive, meu terceiro livro, estou escrevendo meu segundo livro. Primeira mão, já vou contar para você. Já terminei o capítulo 1. Meu terceiro livro vai ser sobre escatologia. Aí, Aline aí. Estou aqui. Estão me ouvindo? Aline, minha amigona de anos. Aline, conta pra gente essa experiência que foi assim. Eu tô impactada até agora com esse sonho que você teve. Não foi só um sonho, foi uma revelação mesmo. Uma revelação de Quando Deus você mesmo. acordou, parecia que você estava lá naquele ambiente, né? Exatamente. O corpo todo trêmulo. E essa direção que Deus te deu, Vanessa, é de
compartilhar o livro, de compartilhar os últimos dias, é muita revelação de Deus mesmo, é muito direcionado por Deus, né? É o que Deus tem falado muito ao meu coração. Então, eu acredito que Deus fala comigo, fala com você, fala com aquele que está disponível a ouvir a voz de Deus. E na sexta-feira, de sexta para sábado, eu tive um sonho, acredito que foi uma revelação do Espírito Santo, uma revelação de Deus, que a gente estava, tinha muitas pessoas num ambiente, como uma casa muito grande, e na frente dessa casa tinha um mar. Só que não era uma casa tipo casa de praia, era uma casa que tinha tipo saídas secretas. Aí a nossa saída para poder ir atravessar esse mar era um ambiente fechado embaixo, tinha uma porta e a gente tinha que passar por aquele espaço pequeno. E no comando da nossa saída era como se fosse um treinamento. Tinha esse mar na frente, um homem na direção desse treinamento, um homem alto, acredito eu que era Jesus no comando. E ele colocava um homem para vigiar esse mar, como se fosse um soldado ou um sacerdote. E ele falava assim, você olha esse mar, quando esse mar começar a se agitar, a gente vai fazer uma fila e vamos atravessar, como se fosse um treinamento mesmo. Quando ele falar, nós vamos fazer essa travessia. A gente atravessou por essa porta, aquelas casas antigas lá no exterior, tem muita passagem, saída subterrânea por causa de terremoto. Era essa visão que Deus me deu. Era uma porta pequena, a gente passava, atravessava, e a gente fez aquela fila. E quando o soldado ou o vigilante falou, vamos atravessar, nós fizemos a fila e atravessamos. E o mar começou a levantar ondas altas, ondas altas. Quando eu fui atravessar, do lado desse mar tinha um paredão. Para quem conhece o forte ali de Santa Cruz, Forte do Ibuí, tem uma parede muito grande de pedra. E ali do lado tinha uma grade. Quando a onda começou a levantar, ela me jogou pro alto. E eu consegui segurar. E eu falei assim, meu Deus, esse homem alto, que eu acredito que era Jesus, falou assim, pode soltar que eu te seguro. Eu soltei e me segurei. Aí ele me levou e a gente conseguiu atravessar. Ele falou assim, ó, esse foi um treinamento. Agora a gente vai e vamos fazer o que vai acontecer agora. Quando eu falar, tá na hora, não vai dar tempo. E vocês tinham, vai ficar tudo para trás. Vocês não vão poder levar nada, nada. Só o que vocês têm, só o que tiver. E eu ficava preocupada. Eu falei assim, como que eu vou? E minha casa? E meus documentos? E meu telefone? Como que eu vou deixar? Quando a gente chegar do outro lado, que identificação que eu vou ter? Aí eu falava assim, agora? E as pessoas, assim, não estavam desesperadas, porque eu acredito que já estavam esperando a direção do Senhor. E quando ele falou assim, ele deixou o mesmo homem vigiando a água, e a água, você olhava assim, é tão real, é tão lindo, divino que Deus me mostra, que eu acordo assim, impactada de uma tal forma que me emociona só de pensar. Uhum. Eu olhava aquele mar gigante e as águas movimentando, movimentando, movimentando. Eu falei, meu Deus, vai acontecer. Eu ficava, vai acontecer. E eu procurava uma sacola. Olha o meu pensamento. Eu vou procurar uma sacola para colocar o telefone dentro, para fechar, para lacrar. Para eu atravessar com o telefone, para quando chegar só. Eu falei assim, e eu não achava sacola. Eu olhava para meu esposo, ele deixou o telefone e simplesmente foi. Aí esse homem falou assim, agora, todo mundo foi para a fila para atravessar. E eu olhava assim, meu Deus, o que eu vou levar, o que eu vou levar? Eu preocupada com o que eu vou levar. As pessoas simplesmente deixaram porque estavam prontas para ir, para atravessar. Quase acordando, Deus falou no meu coração, anota isso que eu estou te dando. E a revelação que Deus me deu foi a seguinte, pessoas estão prontas para subir e pessoas estão preocupadas com o que vão levar, se vão levar, o que vão conquistar, o que vão obter. E não vai dar tempo. Então não é mais tempo de perder tempo, porque não sabemos o dia, nem a hora que o Senhor vai vir.
E esse foi o que Deus me mostrou, assim, e isso virou uma chave dentro de mim. Eu já tenho virado uma chave, que Deus tem me mostrado muitas coisas que eu tenho vivido assim com Deus, que eu nunca vivi na minha vida. Então eu creio que Deus está me chamando, te chamando, chamando quem está disponível para ouvir a voz do Senhor, porque não tem mais tempo. Esse foi o que Deus me mostrou. Jesus está muito perto de voltar. Muito perto de voltar. E eu também, assim, a Aline falou uma coisa muito importante do filme. Parece um filme mesmo, né? Já pensou se a gente pudesse jogar na IA e fazer imagens para a gente ter a noção, né, de olhar? Quem sabe, né? Mas ela tocou num ponto muito importante. Algumas pessoas pareciam que já sabiam, estavam na expectativa de que aquilo ia acontecer. Ou seja, não se preocuparam em pegar nada, porque, tipo assim, eu tô só aqui esperando você. Não é? Quando Jesus falou assim, agora, assim, a pessoa foi plena, já estava pronta. E outras não, e eu pegada assim, o que eu vou levar? Tipo assim, eu acredito que as pessoas hoje, tem muita gente assim ainda, né? Ah, Jesus vai voltar, porque as pessoas ouvem isso falar, né? Há muito tempo, né? Jesus vai voltar, desde que eu nasci, eu escuto essa história, Jesus vai voltar. E aí eu vou trabalhar, eu vou me ocupar, e as distrações têm aumentado, e aí você vai, quando você vai, você já foi e ficou. Igualzinho na época de Noé. Igualzinho na época de Noé. É isso aí. Noé, seu maluco, né? Tá construindo isso aqui, né? Olha, vai chover. Meu Deus do céu. É só olhar ao redor, né, Aline? É só você olhar ao redor, você vê que tá a gente vai tão perceber longe. que está muito próximo do arrebatamento da igreja, muito próximo. E a gente exatamente tem que estar nessa expectativa, assim, como eu falei no início da live, Senhor, será que é agora? Será que é agora que o Senhor vem? Porque a Bíblia diz, lá em Romanos 8,14, que todos aqueles que são guiados todos os filhos, né? São guiados pelo Espírito de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. E eu creio que nós não seremos pegos de surpresa. Mas eu creio que o Espírito Santo vai sinalizar, como falou no sonho, epa, chegou a hora, vamos. E você vai estar ali naquela... Porque, Aline, foi o sonho que eu tive, que eu te contei, eu te contei desse sonho que eu tive, que até faz um link com esse sonho seu, que eu estava sentada e eu percebia que meu corpo estava sendo elevado. Fazia assim, ó. E subia. E eu sabia no meu espírito, mas eu sabia milésimos de segundo antes que alguma coisa sobrenatural ia acontecer. E naquela mesma hora, o meu corpo foi transladado. E na minha mente falava assim, é o arrebatamento. Mas foi um sonho muito nítido, que eu acordei e falei assim, nossa, eu tô aqui no meu quarto. Não é? Você tem? Eu tô aqui no meu quarto, caramba, não aconteceu, parece que tá acontecendo. Sim. É como se fosse um ensaio. Um ensaio Isso aí. mesmo. Isso aí. Nós estamos no ensaio. Então tem que estar pronta, né? Exatamente. Por isso que a gente fala se você não guardar nada dessa live, pelo amor de Deus, guarda isso. Cuidado com as distrações. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo. Não acredito que o pastor Ricardo Garré entrou na minha live. Meu Deus do céu. Que privilégio, meu professor maravilhoso. Olha, eu vou te chamar para entrar aqui, pastor. Eu amo a vida desse homem. Amo demais. Pastor Ricardo Garré, obrigada por entrar aqui. A gente está falando sobre a volta de Jesus, pastor. Então, eu creio que Deus está nos chamando por esse tempo. Não há mais, como a Aline falou, não tem mais tempo de negociar. Não tem mais tempo de brincar de nada, gente. Jesus está às portas. A gente precisa estar, de fato, pronto. Renovando a nossa mente para que Satanás não ache brecha na nossa vida. Amém, gente? Amém. Deus abençoe você. Seja abençoado na prática da palavra. Coloque isso em prática. Viva o verdadeiro evangelho. Eu digo para mim todo dia, Vanessa, viva o verdadeiro evangelho. Sabe? Se desvencilhe de tudo que não é, sabe, agradável aos olhos do Senhor. E caminhe nessa direção com o olhar na eternidade. Nós precisamos estar com o nosso olhar na eternidade. Porque isso aqui, ó, como o Rick Renner fala, são os últimos dos últimos dias. E Deus está alertando a mim e a você, nesse tempo, para estarmos, ó, despertados para esse tempo que o Senhor está nos chamando.
Ok, gente? Vocês que ficaram comigo até aqui, muito obrigada mesmo. Compartilha essa live, manda para alguém. Você que não assistiu, que está entrando agora, assista desde o início. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar poderosamente no seu coração. Aline, obrigada, amiga, por compartilhar. Obrigada. Esse sonho tão poderoso, tão impactante. Ficou gravado aqui, olha que interessante, ficou gravado aqui. Depois eu vou ouvir de novo, porque é um despertamento de fato para nós. Amo a sua vida. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que ficaram. Um beijo para vocês e até terça-feira que vem, nesse mesmo horário, 20 horas. Isso aí. Conto com vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, amiga.